Bom, boa noite para todos, graça e paz. Louvamos ao Senhor a oportunidade de podermos compartilhar a palavra de Deus. Você é nosso convidado sempre a participar. Estamos fazendo este culto, que normalmente é às 20 horas, na quarta-feira. Estamos fazendo às 18 horas, até pelas implicações, da pandemia que temos. Mas a gente vai avisando, tanto no grupo da igreja, quanto no Facebook da igreja, os horários das próximas reuniões. Mas convidamos você não apenas a participar agora, de forma online, mas a divulgar também a palavra de Deus. Louvamos ao Senhor por este privilégio. Quero fazer uma oração para a gente iniciar, pedindo a graça e a bênção de Deus para o nosso estudo desta noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado a graça de poder servi-lo com alegria. E queremos sempre fazer isso, Pai, abrindo nossos corações, mentes, para que o Senhor possa trabalhar em nós e através de nós, na exposição, na ministração e, sobretudo, na vivência da palavra do Senhor. Ajuda-nos e abençoa-nos. E que esta noite seja, de fato, um encontro com o Senhor, onde vamos crescer e aprender, onde vamos amadurecer a nossa vida cristã, onde vamos ser alimentados na nossa fé. Fala conosco, queremos e precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a abrir em Mateus capítulo 23, Evangelho de Mateus capítulo 23. Temos abordado alguns ais de Jesus aos líderes religiosos da sua época. Nós vamos ler o verso 14. Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Que Deus assim nos abençoe na leitura e no estudo da palavra. Como você sabe muito bem, já abordamos sobre isso também, e o texto é bem claro, esse texto, Jesus dirige aos líderes religiosos, aos escribas e fariseus, aos mestres e doutores da lei, que são da nata da religiosidade judaica. O povo de Israel reverenciava esses líderes e devotava a eles muita honra pelo trabalho que executavam, pela dedicação e zelo na doutrina e no conhecimento da palavra de Deus. Mas Jesus, muito mais do que a aparência, olhava o coração. Assim, Deus sempre trabalhou tratando do coração das pessoas e da intenção das pessoas e não apenas da ação e da aparência. Portanto, Jesus poderia dizer o que disse. Verso 14, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ele coloca aí um apócrifo, um acréscimo, dizendo hipócritas. Por quê? Porque Jesus não estava olhando a aparência ou a atitude deles, mas Jesus estava olhando o coração daqueles homens e sabia perfeitamente onde eles estavam pecando. Embora os ais que nós analisamos, são 8 ais, estamos no começo ainda, falando do segundo, embora estes ais realmente expressam uma explosão de ira por parte do Senhor, ele está de fato revoltado com a atitude daquelas pessoas, a quem ele chama de hipócritas, não é esta a intenção inicial ou última até de Jesus. A gente sabe que Jesus tinha um coração amoroso, bondoso, e a ideia era, quem sabe, que aqueles líderes religiosos pudessem se arrepender do mal que vinham praticando, dos seus erros de desvio e se voltar para o Senhor. E essa ideia fica muito clara no capítulo 23 aí de Mateus, verso 37, quando Jesus acaba de dar esta exortação aos líderes religiosos, ele vai dizer no verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Está se referindo exatamente a esses líderes religiosos. E aí ele diz assim, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das e
porque vós não o quisestes. Ou seja, a ideia é, Jesus tinha a intenção de fazer com que eles se arrependessem e se voltassem para a verdade, mas conhecendo o coração deles, sabia que era totalmente impossível. Portanto, o ai da punição, da ira de Deus com relação à ação daqueles homens. Há uma curiosidade em especial com relação a este ai de Jesus. Verso 14, você repara que está entre colchetes. Ou seja, há uma chave, destaque desse versículo que não encontramos nos demais. Este colchete, todas as vezes que aparece na Bíblia, muitas vezes até no Novo Testamento, ele se refere a um texto que não está nos melhores e mais antigos manuscritos. Portanto, nos melhores e mais antigos manuscritos do Evangelho de Mateus, nós não temos este versículo, do 13 pula para o 15. Não temos o 14, mas para que você não fique preocupado em estudarmos um texto que não existe no manuscrito original, primeiro, creio que ele está aqui com um propósito. Segundo, os evangelhos sinóticos apontam este texto em outras ocasiões. E para isso eu convido você também para abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40, e você vai ver as mesmíssimas palavras de Jesus ao mesmo grupo de pessoas. Esse texto também é repetido em Lucas 11, mas eu vou ficar aqui com Lucas 20. E eu vou ficar aqui com Mateus capítulo 12, versos 38 a 40. Veja o que diz o texto. Ao ensinar, dizia Jesus. Jesus estava no templo ensinando. Verso 35 fala sobre isso. Ao ensinar, dizia Jesus: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para os justificar fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. Então nós temos aqui claramente a repetição do texto, do ensino de Jesus, repreendendo os líderes religiosos, aqui se refere aos escribas, Mateus, escribas e fariseus, enfim, aos líderes religiosos, que invadiam a casa das viúvas, exploravam financeiramente essas viúvas, devoravam as suas casas para poder aí usufruir de algum benefício. E Deus diz, a condenação será severa. Bom, uma explicação do texto para que a gente possa compreender melhor todo este contexto. As verdadeiramente viúvas precisavam de apoio e eram muito respeitadas em Israel. Quem são as verdadeiramente viúvas? Evidentemente, não tinham seus maridos, por serem viúvas, mas também não tinham o apoio da família, não tinham filhos vivos, ou quem sabe filhos próximos que pudesse dar uma assessoria melhor, um cuidado maior, nenhum parente próximo. Elas ficavam totalmente desassistidas. Então, os escribas ou fariseus, esses líderes religiosos, nomeavam um homem piedoso, um administrador que cuidasse das finanças daquela viúva para que ela pudesse continuar a sua vida sem nenhum tipo de preocupação. Então esses líderes religiosos tinham esta responsabilidade. Só que o que eles faziam? Eles escolhiam alguém que pudesse cuidar destas finanças, mas de certa forma que passasse a eles os lucros ou os benefícios destes bens. A ideia aqui de devorar a casa das viúvas não significa comer a comida das viúvas, embora devorar tenha esse significado. Aqui a ideia é usufruir dos seus bens. Então os escribas, eles escolhiam essas pessoas para que pudesse, escolher essas pessoas para administrar, para que pudesse pegar do favor dessas viúvas e serem ajudados. Os escribas e fariseus não eram sustentados pelos seus ensinos, mas eles conseguiam convencer essas viúvas de que elas seriam recompensadas na glória, ou seja, teriam uma recompensa celestial por poderem ajudar a manter ou dar ofertas a estes líderes religiosos, aos escribas, aos rabinos, aos
aos fariseus. Então eles acabavam explorando o conhecimento e a fé dessas pessoas para poderem obter algum tipo de benefício, algum tipo de lucro. Eles iludiam aquelas mulheres para poder receber alguma recompensa material, prometendo então a elas algum benefício celestial. Infelizmente, isso acontecia lá na religião de Israel, mas evidentemente temos visto isso também de certa forma. Para justificarem tal ato de exploração, de crueldade, de corrupção, o texto diz que eles faziam longas orações, em forma de piedade. Quando o texto diz longas orações, normalmente as longas orações dos líderes religiosos eram divididas em 3 etapas de 1 hora cada uma. Então eram 3 horas de uma reunião na casa das viúvas. A primeira hora de oração eram fórmulas já pré-decoradas que eles faziam, ligadas à lei, às ordenanças. Depois 1 hora de meditação, como se fosse um sermão, uma aplicação das leis. E depois mais 1 hora de oração. Então dividia em 1 hora de oração, 1 hora de meditação, 1 hora de oração. Então eles faziam longas orações ali para justificarem a exploração que eles faziam, a maneira como eles iludiam aquelas viúvas. Jesus é bem rigoroso em sua exortação, dizendo que a condenação deles seria muito mais severa do que a de outros. Então é isso que o texto quer dizer. Essa repreensão de Jesus, este ai de Jesus específico aqui, com relação aos líderes religiosos que exploravam as viúvas, exploravam os necessitados, traz para a gente algumas lições com relação aos exploradores da fé. É o nosso tema de hoje. Ai dos exploradores da fé. E eu queria que a gente aprendesse com a advertência de Jesus, aqueles líderes religiosos, a advertência de Jesus para nós também hoje, para que a gente não caia nesses riscos ou nesses pecados que aqueles homens vinham praticando. Primeiro, ai, a advertência contra o reconhecimento público. Advertência contra o reconhecimento público. Na verdade, escribas e fariseus adoravam o reconhecimento público. E o texto aqui de Marcos, capítulo 12, versículos 38 e 39, nós lemos 4 tipos de referência de reconhecimento público que esses líderes religiosos gostavam. Primeiro, roupas especiais. A ideia de roupas especiais é que eles alongavam as suas roupas até elas arrastarem no chão, o que não permitia que eles andassem com mais pressa, ou seja, eles tinham roupas especiais destacadas das demais pessoas, e eles andavam lentamente, porque não era permitido, por causa da roupa muito comprida, dar passos mais longos, então eles andavam vagarosamente nos lugares públicos, com o fim de serem notados. Então eles alargavam o comprimento de suas roupas, tornavam mais compridas, então usavam roupas especiais. Eles gostavam de ser reconhecidos. O texto ainda diz, verso 38, receber saudações nas praças, o famoso Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eles gostavam de ser cumprimentados e cumprimentarem uns aos outros. A ideia eram não apenas saudações curtas, mas eles até alongavam nas suas saudações para que pudessem ser reparados e se sentirem especiais. O texto continua falando que eles gostavam de sentar nos melhores lugares da igreja, da sinagoga. Então eles procuravam os lugares mais próximos, os lugares mais adequados, onde eles poderiam ali, quem sabe, ser mais reparados ou ter uma participação de maior destaque. E também de sentar nos melhores lugares nos banquetes, próximos aos primeiros lugares, aos lugares mais importantes, talvez pensando nos dias atuais, bem perto da cozinha, quando o garçom sai com aquele monte de comida, você fica ali sentado perto da cozinha e já aproveita, ou, no caso aqui em especial, perto do anfitrião, que vai ser mais bem servido, então ele ficaria ali perto para poder participar da melhor parte do banquete. Jesus condenou essa ideia de ser reconhecido pelos homens durante o seu ministério
todo. Nós sabemos disso perfeitamente. Vou só lembrar de 3 exemplos e citações de Jesus com relação a essa condenação. As 2 primeiras no Sermão da Montanha, Mateus 5 das bem-aventuranças, bem-aventurados humildes de espírito. Essa sempre foi a pregação de Jesus, humildade e não ser exaltado. Em Mateus 6, não fazer a justiça com a intenção de ser visto dos homens, porque não recebemos a recompensa de Deus, então nunca fazemos nada com a intenção de sermos reconhecidos pelos homens. Se eles reconhecerem e elogiarem, que seja assim, mas a nossa intenção sempre tem que ser agradar a Deus. E a mais direta com relação a isso, né, Jesus conta uma parábola com relação a esse tipo de ostentação, né, de querer os primeiros lugares, de querer sentar na mesa, a mesa nos lugares mais importantes. Enfim, Jesus condena isso em Lucas capítulo 14, a partir do verso 7, dizendo uma parábola bem interessante nesse sentido. Então Jesus sempre condenou a ideia de fazer com a intenção de ser reconhecido pelos homens. Nota bem uma coisa importante: não é pecado ocupar um cargo na igreja. O pecado é achar que você merece esse cargo por causa das suas habilidades. Não é pecado você exercer um dom com capacidade, com maestria. O pecado é você achar que Deus precisa de você no exercício desse dom. O pecado é nós acharmos que somos importantes para Deus, no sentido de Ele precisar de nós. Na verdade, Deus faz a sua obra independente de nós. Deus não deixa de ser mais Deus ou menos Deus, dependendo do quanto o adoramos, ou quanto servimos, ou quanto estamos fazendo a obra do Senhor. Ele continua sendo e sempre será o mesmo Deus eterno, glorioso, majestoso. Na verdade, Jesus condena veementemente, severamente, todo tipo de reconhecimento público, ou fazer com a intenção de ser reconhecido publicamente. Como eu disse, não é pecado você ser valorizado. O pecado é você desejar e almejar isso no coração, ou seja, fazer com a intenção de receber os elogios. Por isso Jesus diz: ai dos escribas e fariseus. A segunda advertência é contra a exploração dos necessitados e dos menos favorecidos. Capítulo 13 de Marcos, verso 40, começa dizendo assim: entram na casa das viúvas para devorar a casa das viúvas. Então a advertência é contra a exploração dos necessitados e dos menos favorecidos. Como vimos, entrar na casa das viúvas para devorar não significa comer a sua comida, mas significa se aproveitar de seus bens de forma enganosa e desonesta. Ou seja, é iludir, é enganar, é ludibriar a pessoa com a intenção de levar algum benefício material em troca. Com temor nós temos acompanhado líderes evangélicos, líderes religiosos, explorando a fé das pessoas. É muito triste, mas é real. Ainda há igrejas, ainda há líderes religiosos querendo vender um terreninho no céu para os fiéis. Isso não é apenas parte da história, na época das indulgências, muito combatida na época da Reforma Protestante, principalmente por Martinho Lutero. Foi o motivo, o pivô da Reforma Protestante, conforme a história relata e a direção de Deus, mas ainda há pessoas tentando vender um pedacinho do céu. É muito triste, mas é real. Pessoas que querem vender sabonetes especiais, até vassouras especiais, né? O sal do Mar Morto, a areia do Monte Sinai, a água do Rio Jordão, enfim, nós temos visto a exploração da fé de forma muito gritante. Ainda há pessoas querendo explorar os menos favorecidos e os necessitados. Há pessoas que estão vendendo perdão, salvação. Há pessoas que estão vendendo cura, há pessoas que estão vendendo restauração de casamento, tem pessoas que estão vendendo vaga de emprego. Se você pagar, eu posso orar por isso. É triste, mas é real, e Jesus condena ai daqueles que entram na casa das viúvas para explorar os menos necessitados, os menos favorecidos. Ainda há exploradores da fé que abusam dos menos favorecidos e devoram a casa e as famílias de pessoas de boa fé.
Talvez alguns possam dizer assim, mas hoje as pessoas que vão até a igreja e fazem voluntariamente esse tipo de oferta, na verdade, elas vão até a igreja desesperadas pelas suas necessidades, abatidos em suas situações difíceis que têm enfrentado e acabam sendo exploradas por esses líderes religiosos. Que Deus tenha misericórdia. Pessoas que criam a religião e e usam a fé das pessoas de uma maneira enganosa para lucrarem financeiramente. Quantas igrejas são abertas, se é que podemos chamar de igrejas, com a intenção de obter lucro financeiro? Quantas pessoas que querem alcançar proeminência, vantagens, explorando a fé das pessoas? É muito triste, mas é real. A segunda advertência é contra a exploração dos menos necessitados e a exploração dos menos favorecidos, ou dos mais necessitados e menos favorecidos. A terceira advertência, eu vou chamar aqui, é contra o charlatão religioso. Uma expressão bem própria nossa, mas que cabe aqui um destaque especial. A advertência é contra o charlatão religioso. Nota como termina Marcos 12, verso 40. No meio dele, né? Os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. A expressão "e para justificar" a exploração que eles fazem financeira, a palavra justificar significa sob pretexto, ou seja, com a intenção. A Bíblia atualizada, a Bíblia na linguagem de hoje coloca a tradução de uma forma bem interessante, diz assim: e para disfarçar o seu engano. Para disfarçar o seu engano, fazem longas orações. Ou seja, mentiam a respeito da sua piedade. Porque eles decoravam as suas fórmulas de oração e com uma falsa piedade, com uma hipocrisia religiosa, iam até a casa daquelas pessoas que eles exploravam e vendiam as suas orações, ou faziam as suas longas orações, enganando aquelas pessoas. Orações longas, Jesus já diz no Sermão da Montanha, com vãs repetições, é totalmente inútil. Não chega até o coração de Deus. Não alcança a generosidade do Pai, o coração bondoso do Pai. É aquela oração que não passa do teto. É aquela oração que não enche, né, o coração de ninguém. Apenas engana. O texto diz: e para disfarçar a sua piedade, fazem longas orações. É por isso que Jesus, quando entra no templo, no começo do seu ministério, João 2, e lá no final do seu ministério, ele entra com um chicote e expulsa os cambistas, os religiosos, e diz: vocês estão transformando a casa de Deus em covil de salteadores, ou seja, em esconderijo de ladrões. A casa de Deus está sendo transformada em esconderijo de ladrões, onde a pessoa que roubava, que batia carteira, que roubava o bem alheio, se escondia na caverna, nos buracos, nas covas, para poder fugir do povo, ou mesmo da lei, e ali eles ficavam escondidos. A palavra diz que a igreja estava sendo usada como esconderijo de ladrões. Que ladrões ele se referia? Exatamente aqueles charlatões religiosos que exploravam a fé das pessoas. Eram exploradores do dinheiro do povo. Vendiam o holocausto para o sacrifício. Vendiam as orações que eram feitas. Vendiam as aulas dadas. Vendiam as visitas assistenciais que faziam. Vendiam os conselhos que eles davam. Tudo era vendido. Eles abusavam, exploravam. Eles faziam a enganação do povo e conseguiam obter lucro e vantagem financeira com tudo isso. Eram verdadeiros charlatões religiosos que faziam as suas orações com intenção maligna. Isso é de fato diabólico. Não era uma oração que partia de um coração verdadeiro, puro e sincero, dirigido ao Pai excelso, amoroso, pronto para ouvir e receber, mas eram orações enganosas, malignas, que partiam de um coração diabólico. Por isso Jesus diz: hipócritas, falsos, mentirosos, vocês serão
condenados. Então, diante da advertência contra o reconhecimento público, a advertência contra a exploração dos necessitados e dos menos favorecidos, diante da advertência contra o charlatão religioso, vem então a repreensão de Deus. E diz no final do verso 40 de Marcos 12, verso 40... Sendo grande, sofrerão juízo muito mais severo, será grande a sua condenação, ou receberão uma condenação mais severa. Aqui não se refere a uma condenação humana, não se refere a um castigo para o aqui e agora, mas a ideia do texto é que se refere ao juízo de Deus, que é bem pior do que qualquer sentença humana. Receberão o castigo e a condenação de Deus. Na verdade, o texto dá a entender a ideia de uma autocondenação, ou seja, vocês sabem que estão fazendo uma coisa errada e estão trazendo condenação para si próprios. É a mesma coisa que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 29, quando ele diz assim: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, ou seja, come e bebe a sua própria condenação. Ou seja, sabe que está fazendo errado, mas mesmo assim faz o errado com máscara de piedade, com máscara de ato religioso, como uma oração longa ou como um participar da ceia, mas na verdade o coração está sujo, está corrompido, é enganoso, é disfarçado, é dissimulado, então ele come e bebe juízo para si, ou ele faz as suas orações, explora as viúvas, os necessitados, e assim receberão de Deus a condenação própria. Sabem que estão errados e mesmo assim fazem. O primeiro ai que nós estudamos, verso 13 de Mateus capítulo 23, o primeiro ai ataca os pecados abertos e públicos, ou seja, eles não entram no reino de Deus e não permitem que outros entrem no reino de Deus. É uma condenação para o pecado público e notório. Eles faziam isso e todos sabiam, com pesadas imposições legais, da religião. O segundo ai, que é o que estudamos hoje, ele desmascara o disfarce íntimo, porque trata da intenção. Na verdade, na aparência, os religiosos visitavam as viúvas e davam uma boa assistência e passavam horas ali na casa estudando a Bíblia e fazendo oração. Que coisa maravilhosa! Qualquer pessoa poderia aplaudir a atitude desses religiosos, mas Jesus, que conhecia o coração e sabia da verdade, dizia: vocês são exploradores, vocês são mentirosos, vocês são hipócritas. Deus conhece cada um de nós no mais profundo e íntimo das nossas intenções. Que Ele nos livre da tentação do reconhecimento público, da ostentação. Que Ele nos livre da exploração dos menos favorecidos. E que Ele nos livre da fé fingida com segundas intenções. Que Deus nos abençoe. E que não sejamos passíveis dos ais de Jesus contra a falsidade religiosa, como muitos receberam. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê sabedoria a viver a vida cristã. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco, nos dando orientação e sabedoria para lidarmos com a nossa vida cristã da maneira sadia, verdadeira, honesta, certa. Queremos sim praticar os atos religiosos, precisamos disso. Orações, meditações, visitas, acompanhamento aos necessitados, isso tudo é importante, deve ser feito, ainda mais numa época de pandemia como vivemos. Dá-nos a graça de sermos úteis na vida das pessoas. Mas Deus, livra-nos de fazer isso com reconhecimento público. Livra-nos de fazermos isso com segundas intenções para explorarmos pessoas necessitadas. Livra-nos, ó Deus, de fazer isso para querer agradar o Senhor no sentido de receber algum favor em troca. Tem misericórdia de nós. Queremos fazer por amor ao Senhor, como gratidão pela graça derramada nas nossas vidas. Muito obrigado, porque a Tua palavra é viva e nos ensina ricamente. Deus, queremos andar como Jesus nos ensinou. Dá-nos esta graça e esta bênção. Em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe você que está participando conosco, possa enriquecê-lo cada vez mais com a palavra de Deus, com a fé e o amor de Cristo Jesus. Deus abençoe.